sintonia. Começando hoje até com uma boa notícia, porque eu estava ouvindo o barulho da chuva. Quem é que não está esperando um pouco de chuva, gente? Tudo bem, granizo, choveu outro dia, mas hoje a gente precisa de água. E hoje trouxe também, para estar aqui com a gente, uma pessoa até que me dá uma certa inibição, porque ela está na televisão brasileira há 30 anos. Eu estou há 3, 4 meses. Então é uma responsabilidade entrevistar a Isabel Vasconcelos, que vai dar o seu boa tarde para os nossos internautas. Boa tarde, estava com saudade de estar aqui no estúdio da All TV, né? Pena que a gente não tem chat aqui hoje, Pois né? é, né? Mas vai ter em breve. Porque aí eu ia rever alguns amigos que eu fiz aqui, muito bacana, pelo chat, né? Então, a Isabel hoje, eu nem sei se eu entrevisto a entrevistadora, a pessoa sábia que é, a jornalista ou a escritora. Ela tem um lado escritora, além de ter uma cultura invejável, uma cultura geral, que eu já andei lendo o que ela escreve. Então, eu vou, no meio do caminho, eu vou decidindo para que lado nós vamos e espero que dê tempo dela falar de tudo. Eu tenho aqui hoje a Isabel de Almeida Vasconcelos Caetano, mais conhecida por Isabel Vasconcelos. Ela é escritora e apresentadora da TV brasileira, especializada na análise da condição social da mulher em saúde feminina, tem um programa semanal, Saúde e Livros, que leva médicos renovados para poder divulgar boas notícias, não é, Isabel? Tem que ser sempre com boa notícia. E seus livros tratam de temas os mais variados possíveis, como vocês vão saber daqui a pouco. Isabel, conta para mim o que é que prevalece? A Isabel escritora, a Isabel apresentadora, qual é a faceta que você mais prestigia? É difícil, porque o que eu mais gosto de fazer na vida é escrever, entendeu? Mas, por outro lado, eu aprendi a gostar, nesses anos todos, muito da TV e do rádio. E o rádio eu fiz pouco tempo, só uns 6, 7 anos, mas o rádio é tão diferente da TV e é muito bacana também. Então, eu fico meio dividida, assim. Mas, se você perguntar o que você gosta mais de fazer na vida, acho que é escrever. E quando foi que você descobriu que você tinha essa aptidão, essa habilidade para escrever? Quando eu tinha uns 5 anos, eu acho. Como assim? Por aí, 5, 6 anos de idade. Uhum. Eu sempre fui escritora. O problema é que você ser escritora num país que não tem leitor é complicado, entendeu? O Brasil lê muito pouco, mas não é que o brasileiro não queira ler, entendeu? Ele até quer. Eu me lembro da época do Plano Cruzado, né? Que tem muito teu internauta aí que nem tinha nascido nessa época. Com certeza. Mas eu me lembro que, de repente, começou a vender livro no Brasil, entendeu? Vendia porque estava acessível. E o livro ainda é muito caro. Você vê no metrô, tem aqueles livros baratos, ou até que você paga quanto você quer, ou R$1, R$5, não sei o quê. Ou troca um livro pelo outro. Aquilo sai, entendeu? Aquilo vai. Então, eu acho que o brasileiro até quer ler, mas infelizmente lê muito pouco. É como diz Martin Claret, ele diz que o livro muda o mundo, o livro muda as pessoas. A gente ler algo que alguém sabe mais do que a gente, o que vivenciou mais, é sempre um bem. E depois tem uma coisa, Beth, desculpa. Não, imagina, nós estamos batendo papo. É do leitor, não é do autor. O autor escreve, aí o leitor, para cada leitor, aquele livro é um. É diferente da novela de televisão ou do filme que você assiste, todo mundo vê o mesmo filme. Quando você lê o mesmo livro, você lê e a Beth lê, são 2 livros diferentes. Porque você imagina um personagem diferente, uma casa diferente, uma rua diferente, e assim vai nos diferentes. Porque você participa do livro com a sua imaginação. E às vezes encontrar eco na própria experiência, né? Exatamente, entendeu? Então você, às vezes, o que te toca mais num livro não é o que me toca mais num livro. Pro outro não fez a menor diferença. Pro outro não fez. Então tudo é diferente. Então a magia do livro está aí. É que ele é seu, entende? E qual foi o seu primeiro livro e quando foi que você escreveu? Bom, meu primeiro livro foi um livro de poemas, foi uma coletânea, foi editado em 1976.
Depois disso, eu não editei mais nada até o ano 2000, porque eu sou uma teimosa daquelas bravas e eu não queria pagar para editar. Tá. Eu dizia assim, bom, o editor tem que achar que eu sou um bom investimento. E se o meu texto não é um bom investimento, eu tenho que pagar, ou pagar metade, ou participar, ou entrar com dinheiro, eu não quero editar, eu vou morrer inédita, vai ter as obras póstumas da Isabel e pronto. Mas em 2000 eu encontrei um editor que topou editar os meus contos, então eu peguei assim os 20 anos de contos e comecei a separar, e peguei os que eu achava que eram melhores e fiz um livro, né? Esse é um livro de contos. Aí depois vai, porque depois... O primeiro romance? O primeiro romance, não é bem um romance, eu não escrevo muito romance. Não. Esse último livro que eu escrevi, que está inédito, ainda é um romance, mas os outros não são bem romance. Eu sou mais contista do que romantista. Quer dizer que você tem no forno, hein? Um livro para sair? Ou já tenho saiu? Vários, mas esse que eu quero editar, que é o último que eu escrevi, o mais recente, né, é O Espelho ou a História Quase Invisível, que é um livro muito bacana e eu adoro ele. Você me permite comentar? Que ela me trouxe aqui uns livros, alguns eu já li. O tema hoje do nosso programa é Todas as Mulheres São Bruxas, mas nós vamos falar desse daqui a pouco. Esse título chamou muito a minha atenção. Primeiro Chegam os Anjos. Esse aqui, imaginei que você está falando do anjo que cada um tem. Conta um pouquinho pra gente. Não. O que você fala? Esse livro deveria se chamar, eu não sei porque acabou assim, se chamando só Primeiro Chegam os Anjos. Que é Primeiro Chegam os Anjos, vírgula, Contos de Natal de Isabel Vasconcelos. Não é esse aqui? Não, esse. Não, eu sei. Esse. Tá. Esses são contos de Natal. E ele tem ilustrações super bonitas, que são ilustrações da Sueli Pinotti. Sabe quem é a Sueli Pinotti? Não. A viúva do Dr. José Aristodemo Pinotti. Lembra dele? Sim, como o não? Nosso ginecologista que tanto lutou pela saúde da mulher. Você precisa esclarecer que... Aqui, ó. São lindas as ilustrações dela. Realmente. A Sueli é uma tremenda artista plástica. Então, aqui são contos de Natal. Pelo que você me falou há pouco, não são contos de Natal para crianças. Eu acho que eu sou o único autor do mundo que escreveu conto de Natal para adulto, mas eu não tenho certeza, entendeu? Mas eu até fui procurar no Google, conto de Natal, só acho coisa para criança. Então, eu não sei se mais alguém escreveu contos de Natal, vale avaliar. Temos aqui o Fantasma da Paulista. Esse aí é o meu queridinho também. Ah, é? É um dos meus queridinhos. É uma paulista que nós não conhecemos, né? Essa aqui é a foto da Paulista. Se você abrir a capa inteira, não, assim, ó. Tá. Tá? Ah, que lindo. Essa aqui é a... Olha, tá dando para pegar? Peraí, tem mais aqui, ó. Essa aqui é a primeira casa que foi erguida na Avenida Paulista. E essa aqui é a Avenida Paulista, no começo. No começo do entendeu? século. Então, o que acontece aí nesse livro? O Fantasma da Paulista é o fantasma do Joaquim Eugênio de Lima, que todo mundo pensa que é uma rua, assim, que cruza a Paulista. Mas é muito mais do que uma rua, porque o Joaquim Eugênio de Lima era um urbanista, engenheiro, jornalista, que decidiu construir a Avenida Paulista. Então, ele olhou lá aquele morro que chama Caaguaçu, aquele morro, e falou assim, eu vou construir aqui uma avenida que vai do Paraíso à Consolação. Só que no meio tinha um vale. Então, ele aterrou, que ali onde está o Trianon e o MASP, aquilo é um aterro. Tá. Onde passa o túnel por baixo, o túnel 9 de julho. Quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando. Então, ele construiu aquela avenida, ele comprou todas as chácaras que tinha por ali, aí fez lotes e tal, e ele queria que fosse uma avenida, um bulevar europeu lindo, maravilhoso. Só que ele morreu antes de ver o sonho dele realizado. Porque ele inaugurou a avenida em 1891 e as primeiras casas começaram a ser erguidas em 1894, 96, depois 1902, eu não lembro mais exatamente a ordem, mas é por aí, poucas casas. E ele morreu, a avenida tinha poucas casas. E ele não viu que a avenida virou o símbolo da cidade de São Paulo, que ela se transformou. Primeiro,
toda de casas, né, maravilhosas, casas loucas, né, com aquela arquitetura toda misturada, louca. E depois as casas foram caindo e os edifícios foram subindo, né? E hoje é aquele corredor de prédio, todo dinheiro, é o maior PIB do Brasil, está concentrado na Avenida É o símbolo do Brasil, de São Paulo, e aí, né? Então eu pensei, puxa vida, mas que coisa esse cara não ter visto isso. Então eu criei um fantasma dele. Ele é o fantasma. Então ele anda no tempo, entendeu? Então, quando ele esquece, ele põe o pezinho dele para fora da Avenida Paulista, ele viaja então, no esse tempo. livro, ele chega a ser assim, de informação, de fato. Porque, como vocês estão percebendo, a Isabel pesquisa muito. Quando eu comecei a ler Todas as Mulheres São Bruxas, eu falei, nossa, que mulher culta que é essa Isabel. E realmente, depois você vai falar pra gente por que você chegou a essa conclusão, o Fantasma da Paulista vale a pena ver, porque vamos conhecer um pouco da história, né, da nossa cidade. Você conhece a história da cidade, tem a história do fantasma também, que é ficção, que eu inventei, mas que faz jus à personalidade dele, que era um cara que estava muito à frente do tempo dele, muito à frente. Inclusive tem citações literais dele, que ele escreveu, deixou escrito nos jornais dele e tal. Um cara maravilhoso. É muito interessante ler a Isabel, porque ela comunica bem, a gente lê fácil, você se envolve, parece que você está dentro do livro. E sobre o Sexo Sem Vergonha? Esse aí é um livro por encomenda. Um editor me pediu para escrever sobre as diferenças sexuais entre os homens e as mulheres. Então, eu escrevi, mas como eu não posso deixar de escrever ficção, ele é cheio de contos. Tem um capítulo e depois um conto que ilustra esse capítulo e assim vai o livro inteiro. Fica até ilustrativo, mais compreensível, né? A maioria dos meus livros é desse jeito. Por enquanto, esse aqui é meu querido, é o Mergulho na Sombra, já li. E acabamos percebendo o quanto as mulheres acabam tendo um pouco mais da transição para a depressão, né? Fala um pouquinho, por que as mulheres têm mais depressão que os homens? Bom, eu queria falar que esse livro não é só meu, né? Ah, sim. Esse livro é do Dr. Khalil Guailibi, que é o professor titular de psiquiatria da Unisa e tal, que é um psiquiatra maravilhoso, é meu amigo, e nós escrevemos juntos, foi ele que me deu todos os subsídios, claro, científicos para falar da depressão. Então, ele fez a parte médica do livro, de saúde, e eu fiz a parte cultural, porque na depressão feminina é assim, as mulheres em idade fértil têm 4 vezes mais depressão do que os homens. Tá. Na vida inteira, você faz outra conta, aí dá 2 mulheres para cada homem. Tá. Mas na idade fértil das mulheres, elas têm 4 vezes mais. Então, o pessoal começou a perceber que devia ter alguma coisa a ver com a natureza feminina. E realmente tem a ver com os nossos hormônios, a dança hormonal. Tanto que você tem a famosa depressão pós-parto, que é decorrente de uma confusão hormonal causada pela própria gravidez na mulher e tal. E algumas mulheres têm, a maioria não tem, mas algumas têm, né? Então, tem um componente hormonal, mas também tem o componente cultural. A mulher sempre foi cidadã de segunda classe, zero esquerda, não podia votar, não tinha poder sobre os próprios filhos. Que dó, hein? Né? Não tinha direito a prazer sexual, não tinha nada, nem direito à propriedade. Quando a mulher casava, até outro dia, né? Até outro dia, quando a mulher casava, todos os bens dela eram do homem. E o homem podia jogar no cassino, perder tudo, o problema dele. E ela não podia nem abrir a boca para falar. O cara podia vender as propriedades dela, podia fazer o que quisesse, ela não tinha direito nenhum. Então a mulher... e não podia nem falar em público. Até 1800 e tinha que entrar pouco, atrás do homem, né? Até 1800 e pouco era proibido mulher falar em público. As primeiras feministas, né, a quem nós devemos tudo que nós somos hoje, elas iam falar em público, quase iam presas. É mole, hein? Você é feminista ou feminina? Eu sou feminista. Você é feminista. Mas não deixei de ser feminina. Sim. Eu acho que vestir a camisa da mulher que somos não precisa ser radicalmente feminista, mas a gente pode expor a nossa opinião, né? E na verdade essa figura do radicalmente feminista é uma invenção machista.
Porque não existe a feminista radical. Existem algumas, mas nada. E não significam nada dentro de um movimento mundial, entendeu? O feminismo não é a luta da mulher contra o homem. O feminismo é só querer mostrar para os homens que nós somos tão capazes quanto eles. E se bobear um pouquinho mais em algumas coisas. Aí eu vou ter que somar ao que você está falando. Eu tenho frequentado muita rede Mulher Empreendedora, Momento Mulher da Ana Paula Padrão, Ana Fontes. Estou engajada em vários movimentos, não feministas, mas de mulheres que fazem. E pelas pesquisas, não é que estão elucubrando, não. Realmente a mulher está somando o seu QE, que é o seu quociente emocional, com a sua atividade empreendedora, onde ela domina o emocional, onde ela tem o jeitinho para ir dar mais certo. A própria Associação Brasileira de Franchising, 52% das franquias no Brasil estão na mão de mulheres. Pois é, mas elas ainda são só 9% dos cargos políticos. De primeiro, né? verdade. São, não menos. sei quanto por cento das diretoras, enfim, executivas, CEOs, etc. Não sei quanto por cento, não sei mais hoje, mas muito menos que os homens, são preteridas nas promoções e ganham 30% em média a menos na mesma função. Na mesma função. Entendeu? E as próprias mulheres, grande parte delas, também interiorizou esta condição de segundo lugar, digamos assim, entendeu? E é difícil romper, né? Porque você vê, por exemplo, hoje ainda mulher frequenta mulher. Então, mulher vai no consultório de médica, dentista, mulher, advogada, mas a maioria, se tiver que escolher, escolhe um homem. Por quê? Porque ela acha que ela não é tão capaz quanto os homens. Não é que ela acha isso está introjetado pela cultura dentro dela. Como ela acredita nisso, como é que se ela é menos, ela vai achar que a outra mulher, que é uma advogada, não sei o quê, e ela vai dar a vida dela na mão dessa outra mulher? Não, ela prefere dar na mão de um homem, porque essa outra é igual a ela, entende? Tem este mesmo sentimento. Existe um preconceito da própria mulher com a situação dela. Subconsciente, eu diria. As mulheres não acham isso delas próprias. Mas, na verdade, se for olhar, todas nós, e eu me incluo nisso, não estou me tirando fora, não sou diferente. A gente tem essa coisa introjetada, entendeu? Do segundo lugar, da segunda capacidade. Na verdade, isso não existe. Na verdade, tanto homem quanto mulheres, tem mulheres incompetentes e mulheres competentes, homens incompetentes e homens competentes. E assim vai, os diversos graus de diferença. Mas não é o sexo que faz a diferença, o gênero. O gênero não faz diferença. O que eu sinto assim, eu virei pianista há uns 20 e poucos anos. Na época, tinha duas. E aí, eu encontrei preconceito. A baterista da minha banda encontrou preconceito, até na área musical. Porque fala assim, mulher tocando bateria, ou pianista tocar na noite, não vai dar boa coisa. Existe esse preconceito. É claro, você se lembra que aquelas atrizes, as mais velhas, como Tônia Carreiro, mulheres, né, que começaram no teatro, antes de existir a televisão, elas tinham carteirinhas de prostituta. Nossa, é mesmo? É mesmo, porque elas iam, porque elas tinham assistência médica, tudo no mesmo patamar das prostitutas. Eu tinha umas carteirinhas. Essa é uma informação que a gente não tinha, né? Atriz é igual prostituta. Isabel, você vê que o tempo passa rápido. Eu vou oferecer uma música para você agora. Oba! E eu sempre pergunto pro meu entrevistado o que ela gosta, e ela escolheu um jazz. Fora o jazz, depois eu vou tocar uma que eu imagino que vai te servir, porque é mais ou menos da nossa época, tá? Eu vou oferecer para você All of Me, uma música de 1931, que é um standard, que poucos não conhecem essa música, e é do Gerald Marx e Seymour Simmons. Foi uma das canções mais gravadas da época e por N intérpretes americanos e do mundo todo. Você já ouviu All of Me por um conjunto dos anos 90 chamado Nouvelle Cuisine? Vou ouvir isso. Porque eu sou assim, tudo que me falam de novo, eu vou atrás. Sou flexível pra caramba, o novo me encanta, o desafio. Então, depois você vai me lembrar que eu vou fazer isso. Essa gravação é a trilha sonora do meu vídeo do Fantasma da Paulista.
Então eu acertei aqui? Você acertou. Todas as mulheres são bruxas, claro que você acertou. Meu Deus do céu! Eu vou até me justificar, essa música, para tocar um jazz, é sempre importante ter a cozinha, que a gente chama, que é o contrabaixo e a bateria. Uhum. Eu vou fazer a minha parte e vamos ver se eu consigo tocar o teu coração, tá? Acertei a música! Gente, tô adorando conhecer a Isabel mais de perto. A gente volta já já para o intervalo bem rápido, porque eu quero que ela conte muito. Até já! Olá, internautas, programa Tribuna do Consumidor Itinerante. Eu tenho o prazer de hoje entrevistar a doutora Zélia Luiza Pierdona, que é procuradora federal em São Paulo e professora do Mackenzie. Doutora Zélia, sua especialidade, pelo que eu pude perceber, é aquelas 4 siglas que dão medo no brasileiro, INSS. É isto? Na verdade, Previdência Social. O INSS, ele cuida de um dos ramos da Previdência Social. A Previdência Social brasileira, ela é obrigatória e complementar. A obrigatória, no Brasil, se divide em 2 regimes. O regime geral, que atende todos os trabalhadores da iniciativa privada, e o regime dos servidores públicos, que cobre e protege os servidores titulares de cargos efetivos. Então, quando a gente fala de INSS, nós estamos falando de regime geral de previdência social. E eu gostaria só de pontuar
que desde 99 os dois regimes estão se aproximando muito. E certamente, num futuro não tão longo, nós vamos ter um regime único. O que é muito bom para o Brasil. É bom, porque acaba igualando, né, as pessoas. A ideia de direito social é a igualdade. Infelizmente, o Brasil, em matéria de servidor público, e eu falo de cadeira, já tenho mais de 32 anos de serviço público, há um patrimonialismo muito grande no serviço público. Então, inclusive antes dessas reformas, nós poderíamos dizer que não era proteção previdenciária, eram verdadeiros privilégios que o setor público tinha. Recentemente, um grande jornal de São Paulo veio cuidar da questão do auxílio-doença, falando que aumentou demais, que pode ser em função de aumento de número de carteiras. Então, vamos começar a destrinchar. O que é auxílio-doença, doutora Zé? Bom, o auxílio-doença, ele é um benefício previdenciário e ele é devido quando o segurado da Previdência Social fica incapaz para o trabalho temporariamente. Porque se ele fica incapaz e essa incapacidade é insuscetível de reabilitação, que alguns chamam de incapacidade permanente, mas a lei fala em suscetível de reabilitação, o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez. Se essa incapacidade é possível que haja reabilitação, então nós estamos diante do auxílio-doença. É um benefício previdenciário e como se calcula esse benefício previdenciário? Face à média dos 80% maiores salários de contribuição, que na verdade é a remuneração sobre a qual incide a contribuição, e nessa média 92%. Aí você poderia dizer, mas 92% então não é 100%. Não, é porque daí o segurado não recolhe Previdência Social. Então vamos pegar, por exemplo, contribuinte individual, que é o autônomo e várias outras que a lei equipara e chama de contribuinte individual. A regra da contribuição é 20%. Então, ele deixa de recolher 20%, enquanto que vai ter um benefício de 92%. E o empregado, por exemplo, que é 8, 9 ou 11. O 9, na verdade, quando você fala 92%, é o 8. O 9 já ganha e o 11 também já ganha, né? Mas eu posso mencionar que hoje nós temos um problema seríssimo e eu vou deixar só para complementar essa resposta em relação à sua pergunta. Então, é o benefício previdenciário devido aos segurados da Previdência Social, do regime geral. E tem prazo para terminar? Na verdade, é assim, a ideia do auxílio-doença é que, enquanto o segurado esteja em auxílio-doença ou aposentado por invalidez, a Previdência Social deveria reabilitá-lo, tá, para uma outra atividade ou reabilitá-lo pela atividade. No regime dos servidores públicos, ao menos no âmbito federal, diz que tem 2 anos. E se a pessoa não recuperou a capacidade laboral, então se aposentadoria por invalidez. Na Previdência Social, no regime geral de Previdência, que é do INSS, não há prazo. E nós temos situações de pessoas com mais de 6 anos recebendo auxílio-doença. Mas está errado no seu conceito, na sua interpretação, porque ou ela entra na categoria de aposentadoria, né, porque acaba, inclusive, onerando o próprio INSS. Sim e não, porque assim, há um conceito, principalmente em relação à população, de que a pessoa que está aposentada por invalidez não precisa mais fazer perícia médica. A legislação determina que mesmo aposentado por invalidez se submeta num período, que depois o decreto diz que é 2 anos, a uma nova perícia para verificar se persiste a incapacidade. Então, assim, eu conclamo a todo internauta, que pense que a Previdência Social é um patrimônio de todos nós brasileiros. Todos nós, no futuro, vamos estar incapazes para o trabalho, ou presumidamente ou efetivamente. Todos nós temos um papel importante em garantir que a Previdência Social proteja os trabalhadores de hoje e os trabalhadores de amanhã. A isso eu tenho chamado de equidade intergeracional. Eu acho que ficou muito claro para a gente hoje a importância de se manter o sistema, de se pensar no amanhã, a importância de nós, brasileiros, não só exigirmos nossos direitos, mas começarmos a cumprir os nossos deveres, que é de fiscalizar sim, que é de estar atento, que é de cobrar, de observar. Vamos acertar a casa, não é isso? Vale também. Até mais.
com a Isabel. Como sempre, aqui nos bastidores eu passo muita alegria. E hoje eu passei emoção. Porque eu tô aqui 4 meses e meio de programa, nunca aprendi, ninguém veio me falar faz isso, faz aquilo, e eu resolvi perguntar para a Isabel, que está na televisão brasileira há 30 anos, ou seja, tem uma bagagem, assim, para ela me dar umas dicas. Pois bem, a Isabel Vasconcelos, aqui ao meu lado, escritora, apresentadora da TV brasileira, já me deu 2 dicas fantásticas. Você não vai contar, né? Não vou contar, lógico que eu não vou contar. E me fez um elogio que pegou no coração. Também não vou contar porque eu choro. Eu vou para chorar, eu sou daqui. Retomando, nós estamos falando dos livros da Isabel. E eu havia perguntado do Mergulho na Sombra, que fala muito da mulher ser mais candidata à depressão do que o homem. E aí, como ela me diz, mulher é falante, acabou desviando. Você pode colocar aquilo que você gostaria? Pois é, a gente acabou conversando sobre a condição social e cultural das mulheres. E isso eu estava falando para chegar noutra coisa, para chegar na depressão. Porque esta condição também predispõe à depressão. Mas para ter depressão, você precisa ter uma condição hormonal, uma condição genética, você tem que ter predisposição genética, não é só a cultura, não é só o hormônio. Aliás, nem só a perda de um emprego, não, né? Não, nem só um fato. Agora, um fato pode desencadear uma doença, depressão. Tanto que os psiquiatras falam assim, você enviuvou, perdeu o marido, perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa triste, tal, você ficou deprimida. Existe um período que eles chamam de luto. E esse período tem que durar 3, 4 meses. Passou disso, você continuar deprimida, naquele depressão clássica, aquela que você não tem ânimo, dararé, você é uma séria candidata a estar com uma doença, depressão. Aí você vai ter que se tratar, vai ter que ir ao médico e se tratar. E hoje em dia tem vários caminhos para poder tratar sem ser só com remédio, o que tem de depressão subdiagnosticada por aí não está no gibi. Porque a depressão acaba que o cara começa, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, e fibromialgia, não sei o quê. No fundo tem uma depressão que está causando isso. Aí ele vai, faz 300 mil exames, entope o serviço de atendimento médico, no outro dia ele tem gripe, no outro dia tem... Às vezes ele somatiza, entendeu? E no fundo está a depressão. E ninguém diagnostica. E atrás tem uma depressão. Tem uma depressão. Entendeu? Então, velhos, principalmente, idosos, os aposentados, velhinhos, né? Os mais velhos, nossos velhinhos, eles frequentemente têm depressão. Entendeu? E vai estar tratando as dores. Não é só porque ele aposentou, porque ele está velho, porque ele está perto da morte. Não é por isso. É físico, às vezes. Entendeu? Então, tem que levar no médico. Porque o Norton Saeg, um geriatra famoso, que diz que certas coisas nos velhos são comuns, mas não são normais. Entendi. Então, a gente acha, ele tá triste porque ele tá velho. Ele não ouve porque ele tá velho. Ele não sei o quê porque ele tá velho. Não é. Não precisa. Não precisa nada disso porque você tá velho. Se você tem, é porque você tem que tratar. Porque não é normal, entendeu? Sugiro que vocês leiam Mergulho na Sombra, que ela fala isso e muito mais. E agora, o tema do nosso programa, gente, todas as mulheres são bruxas. Antes que a Isabel nos esclareça por que esse título e qual a razão disso, comentando hoje com uma pessoa muito ilustrada também, ela falou, mas é lógico, a mulher tem dentro de si o próprio caldeirão, que é o seu útero. É ali que ela faz as suas... Não é assim mesmo? Nós não geramos os nossos filhos? Então, Isabel, conta pra mim, por que esse título, Todas as Mulheres São Bruxas, e se somos mesmo? É fácil explicar isso? É fácil. As mulheres têm intuição. Sabe por que as mulheres têm intuição? Porque a natureza é sábia. E você já imaginou uma mulher das cavernas com um neném? Ela teve um neném. Bom, aí o neném começa a chorar. Como é que ela sabe que ele está chorando de fome ou de dor de barriga? E como é que você sabia que o seu filho estava chorando de fome ou de dor de ouvido ou de dor de barriga? Você sabe. Como que você sabe?
porque você tem intuição, né? Mulher tem aquela coisa assim, eu vou sair, putz, eu tenho que ir fazer um exame lá naquela rua, nunca tem lugar para parar o carro. Bom, em São Paulo nunca tem lugar para parar o carro. Lugar nenhum. Mas aí ela fala, eu não consegui parar o carro, que horror, eu preciso parar o carro lá. Ela chega lá, tem uma vaga, tem um cara saindo. Ou ela vai todo dia para o trabalho por aquele caminho. Aí um belo dia ela fala assim, não, vou virar aqui. Quando ela chega lá no trabalho, alguém fala para ela, eu vim por aquele caminho, tinha um congestionamento monstro, um motoqueiro, não sei o quê. Entendeu? Transcende o próprio pensar, né? E ela sabia, ela virou ali, ela não sabia por quê, mas ela escapou de um congestionamento chato, no mínimo, né? Então, essas coisas são exemplos. Tem coisas clássicas, por exemplo, muitos romances, filmes, a gente vê aquela mulher que tem um filho na guerra. Ela acorda no meio da noite, meu filho morreu. Ou então ela acorda com o peito. Ela sabe que ele morreu. Como que ela sabe? Porque acontece ela é comigo bruxa. Direto isso, então, viu? Eu tô achando que eu sou bruxa mesmo. Mas as mulheres são assim. Os homens também têm intuição. Mas a natureza dotou as mulheres de mais intuição, porque a mulher é que cria os filhos, né? A mulher é que tem que se virar com as crianças ali. Então, ela precisa dessa intuição no dia a dia. E as mulheres também são mais sensíveis, né? A mulher assim, digamos, eu não quero dizer que a mulher é mais sensível no sentido de que ela é mais coitadinha, mais bobinha, de forma alguma, não é isso. A mulher tem mais sentido, sensibilidade, né? Mais sexto sentido que o homem, né? Enquanto o homem tem muito mais orientação espacial, por exemplo. Isso é verdade. Mais força física, no nosso cérebro, já estudaram isso, tem diferenças no cérebro da mulher e no cérebro do homem. Você vai falar, será que essas diferenças são biológicas ou elas se tornaram biológicas por herança cultural? Então, como a cultura diferenciou os sexos, então agora os cérebros se diferenciaram como uma herança cultural. As duas coisas, entendeu? Uma coisa faz a outra. Tipo, né? A mulher chora, o homem não. E não é uma inverdade, né? Claro. Na realidade, entendeu? Então, mas existem diferenças reais nos cérebros dos homens e das mulheres. São diferentes. Agora, o que me levou a falar que todas as mulheres são bruxas? Não é só a intuição, é a própria história. Da mulher. Achei bárbara o relato seu. Porque a mulher, a Igreja Católica passou 600 anos queimando mulher, fazendo churrasquinho de mulher, certo? Queimando as mulheres nas fogueiras da Inquisição, porque elas eram bruxas. Bom, mas da onde veio isso, né? Onde é que a Igreja chegou e falou, pô, essas mulheres são bruxas, vou queimar e tal. Da onde que veio isso? Veio do choque das culturas. Por exemplo, chegaram os romanos e conquistaram aqueles povos que eles, romanos, chamaram de bárbaros, né? Bárbaros no sentido de primitivos, mas não é nada disso, entendeu? Esses povos apenas tinham uma cultura diferente da cultura do conquistador, que é o que sempre acontece. A história é escrita pelos vencedores, né? Não pelos vencidos. Os derrotados não vão escrever o livro, né? Então, a igreja chegou, os romanos chegaram com a Igreja Católica. É difícil porque a história é muito longa, né? E eu estou tentando sintetizar tudo. Mas, grosso modo, é isso. Então, eles chegaram, encontraram uma sociedade, por exemplo, as celtas, que ficaram famosas naquele livro, As Brumas de Avalon, da Bradley, lá, né? Que é maravilhoso. Essas mulheres celtas, por exemplo, elas tinham muito conhecimento. E elas tinham uma posição social igualzinha do homem. Ninguém nem pensava naquela sociedade que tinha diferença. Então, elas eram sacerdotisas, prefeitas, governadoras, qualquer coisa. Como os homens também eram qualquer coisa. Mas elas tinham um conhecimento que era típico delas. Né? Então, assim, as mulheres eram as parteiras e eram as médicas, as curandeiras. Por isso que a figura da bruxa tem caldeirão. Não é só porque simbolicamente tem o útero, mas o caldeirão onde as mulheres preparavam as suas poções para curar as pessoas.
Então, essas poções, hoje a USP está estudando os medicamentos fitoterápicos, entendeu? Isso não quer dizer que você vai plantar uma erva no teu jardim, teu quintal, fazer o seu próprio ou na tua remédio. varanda do apartamento, fazer teu remédio, você vai se ferrar, né? Não é isso. Sem dúvida. Mas naquele tempo, as mulheres sabiam manipular as ervas e tal. E como elas eram iguais aos homens, e na sociedade celta existiam ritos sexuais, e as mulheres eram sexualmente livres, como até hoje não são, isso escandalizou a igreja. A igreja falou, pô, mas não pode. Vamos assim, acabar com elas, né? Vamos matar todas essas mulheres, queimou todas elas. Enfim, é isso. Mas essa sabedoria das mulheres, ela se perdeu junto com as fogueiras da Inquisição. As mulheres foram perdendo isso, né? Mas até hoje você sabe que se você for, por exemplo, mulher que cozinha, hoje não são muitas, né? As mulheres trabalham, mas as mulheres gostam, homem também gosta de cozinha. Mas as mulheres que cozinham sabem muito bem que se elas forem para a cozinha, num dia que elas estão com uma nuvem negra em cima da cabeça, não sai porcaria nenhuma que preste. É verdade. Né? O bolo não cresce, o suflê murcha. Enfim, né? Existe essa energia. A ciência não sabe o que é isso ainda. Porque um dia vai saber, Com entendeu? certeza, com Um dia vai saber explicar toda essa coisa da intuição, essa comunicação mental que a mulher tem, né, mais desenvolvida, e tudo isso a ciência vai acabar explicando. É que hoje ainda não explica, ainda não sabe direito, né? Mas que existe, existe. Então, todas nós somos bruxas. Ó, todas as mulheres são bruxas, de Isabel Vasconcelos, vale conferir e descubra a bruxa que há em você, que com certeza você vai desenvolver isso, sua intuição vai melhorar e você vai ser 10. Aí tem muita dica para você desenvolver a intuição, mas tem também... Ela pode ser desenvolvida, né? Tem Como os um contos músculo. também, que sempre tem, Claro, né? Conta a história das mulheres bruxas e tal, e os capítulos. Eu acho que tem algumas dicas bacanas aí para você usar sua intuição, que muitas vezes a gente não usa. Não usa. Já que nós estamos assim, viajando tanto, vocês perceberam os assuntos, né? Vão cá, vão lá, ela fala de tudo. Eu vou fazer uma pergunta. Assim, quem é mais fácil de conviver, o homem ou a mulher? Bom, você diz mulher com mulher e homem com Não, homem. você como mulher, é mais fácil você conviver com homens ou viver com mulheres, tanto no trabalho... Depende da mulher e depende do homem, porque, sim. né... Agora, eu acho que a convivência mais leal existe entre os homens. As mulheres são desleais, como todo segmento social discriminado. Ele fica desunido pela própria discriminação. É um mecanismo. Então, as mulheres, como eu falei anteriormente, ela não confia na outra mulher porque ela não se acha à altura daquilo. Equânime, então, né? como é que a outra vai ser à altura se ela própria não é? Ela milenarmente se acostumou a competir pelo melhor homem do pedaço, porque o único jeito de ter algum poder, e todo ser humano quer poder, era casar com o cara mais rico, mais importante, mais influente, mais bonito, mais tudo. Né? Não era por ela própria, mas era por alguém. Então, elas se matavam, né? Pelo príncipe, entende? Então, isso vem de geração para geração, passa. A mulher sempre olha com desconfiança para outra mulher. Você pode ver, mulher não vota em mulher. E mulher As se arruma para outra pesquisas mulher mostram, também. Mulher se arruma para Mulher outra. se arruma para outra mulher. Mas ela não vota em mulher e ela... Não são todas, né? Mas assim, grosso modo, mulher não vota em mulher e mulher não confia na outra mulher e mulher trai a outra mulher, coisa que o homem não faz, quando é amiga. Por exemplo, a sua melhor amiga é bem capaz de dormir com o seu namorado. Agora, o seu namorado é incapaz de dormir com a namorada do melhor amigo dele, entendeu? É porque existe uma cumplicidade na relação masculina que a mulher não tem. Fiquem atentas com essa informação, hein, gente? Como o nosso programa, lamentavelmente, só tem 20 minutos na volta, eu vou perguntar para você, missão. Como é que você enxerga a sua missão nessa vida? É complicado isso. Eu já enxerguei de várias maneiras diferentes. Cada dia é um jeito. Bom, para mim tá nítido, né? Com tudo, 11 livros você tem? 11 com livros. 11 livros, passando essa sabedoria, contos, algo que vai fazer a pessoa sair de si para poder vivenciar experiências. Já é uma missão. Você concorda?
Anos de Saúde Livros, anos de programa de televisão já é uma missão, mas tem uma específica que você ainda não realizou, quer realizar? É só a última informação que já nós vamos pro final do nosso programa. Eu acho que eu trabalho pela felicidade. Porque eu aprendi que as pessoas felizes são sempre pessoas boas. E as pessoas infelizes nem sempre são pessoas ruins, mas é muito mais fácil você ser violento, ser, enfim, antissocial, sei lá, ser mal. Menos esforço. Né? Quando você é infeliz. Quando você é feliz, a sua tendência é ser sempre bom. E eu não vejo por que o mundo tem que ser infeliz. Entendeu? Eu acho assim, as pessoas... O poder sempre quis que as pessoas fossem ignorantes, infelizes, sexualmente insatisfeitas, porque essa turma infeliz, pobre e sexualmente insatisfeita é muito mais fácil de você manipular. Entendeu? Então, o poder sempre trabalhou pela infelicidade. Eu não, eu trabalho pela felicidade. Talvez então essa é a sua mensagem. Essa a minha missão. Cultivar a felicidade. E a música de agora? Não sei nem se eu vou acertar, porque ela não pediu MPB, Bossa Nova. Ela se chama Tarde Itapuã, de Vinícius de Moraes, e foi composta em 1980. E o Vinícius era considerado um boêmio inveterado. A obra dele não se apaga nunca mais, concorda? Vinícius é um dos grandes compositores do século, assim como Tom Jobim. Então, esta música já foi gravada por muita gente e ele foi parceiro do Tom, do Toquinho, do Baden Powell, do João Gilberto, Chico Buarque, Carlos Lira. O cara era bom, andava bem acompanhado, hein? Fala sério. Ele é um tremendo poeta. Né? Um tremendo poeta. Aliás, deixa eu até perguntar uma coisa aqui. Você escreve poemas e acha fácil vender ou não? Não, poema a gente não vende, Contos, é muito não vende. difícil. Então, gente, vamos começar a cultivar. Ler é muito bom. E eu sugiro, Isabel Vasconcelos veio aqui trazer uma obra que também vai ficar para a história. Ah, obrigada. Vamos ouvir agora Tarde Itapuã, que é uma das minhas preferidas e eu espero que te agrade.
até logo para os nossos internautas. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, viu, Beth, conversando. É sempre muito bom. A Beth é maravilhosa, tocando ou falando. Meus queridos, a cada semana eu tenho procurado trazer para vocês mais e mais informações que atinjam este lado nosso. Porque má notícia, nós estamos cheios. Hoje nós tivemos excelentes notícias com a Isabel e a semana que vem teremos uma dança do ventre para mostrar que ela também faz bem à saúde. Não perca! Próximo Sintonia, quinta-feira que vem. Obrigada, Isabel. Obrigada a vocês. Até lá, hein? Tchau!